Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio pós-jogo 3 das finais da NBA. Vou analisar tudo da partida. Denver Nuggets abriram 2-1 na série, venceram em Miami. Na segunda parte eu vou receber meu amigo Leonardo Paglioni do podcast Splash Brothers. A gente vai falar sobre o futuro do Chris Paul, né, que parece que tá com um pé pra fora pelo menos do Phoenix Suns. Vai sair, vai ser trocado, vai ser dispensado, a gente ainda não sabe muito bem, mas a gente sabe que a gente não vai ver o Chris Paul com a camisa do Suns na próxima temporada. Depois a gente vai falar um pouco desses boatos aí sobre Kyrie Irving conversando com o LeBron, Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers e tudo mais. Então vai ser a segunda parte do programa, não perca. Siga o podcast Cara dos Esportes, você que tá escutando ainda não segue lá no Spotify, Apple Podcast, no aplicativo que você escuta o podcast. Tem no YouTube também em vídeo o programa, você pode assistir por lá. Se inscreve no canal, liga as notificações, indica pros amigos que gostam de NBA também. Vamos ajudar o programa a crescer cada vez mais. O podcast que já esteve ali, está entre os mais escutados de esporte no Brasil, né? Ficou muito tempo no top 10. A última vez que eu olhei, acho que era 11º, mas sobe, às vezes desce, mas a gente tá ali entre os mais escutados. Vamos crescer ainda mais. Dados os recados, vamos falar desse jogo 3, vitória do Denver Nuggets pra cima do Miami Heat, 109-94 em Miami. Atuações formidáveis do Nikola Jokic e do Jamal Murray. Os dois terminaram com um triplo-duplo. Jokic 32 pontos, 21 rebotes, 10 assistências. O primeiro jogador na história das finais da NBA a ter pelo menos 30 pontos, 20 rebotes e 10 assistências. Jamal Murray terminou com 34, 10 e 10. Atuação fantástica da dupla. Christian Braun jogou muito bem, vindo do banco. A gente viu o Aaron Gordon muito bem defensivamente, mas tudo começa com essa dupla, né? E foi a atuação, assim, de Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, de Dwayne Wade, LeBron James, de Curry e Kevin Durant, das grandes duplas da história dos playoffs mesmo, né? Claro que para você de fato chegar nesse patamar, você precisa das repetições, né? Fazer múltiplas vezes, mas o que eles dois vêm jogando é excepcional. Mais um grande jogo. Jogo 2 apagado do Jamal Murray, né? E eu falei sobre isso no podcast. Me pareceu que o Nuggets entrou muito no jogo do Miami Heat, né? O Miami Heat usou muito mais a marcação em zona no jogo 2 e fazia o Nuggets sair desse jogo em dupla do Jamal Murray com o Jokic. O Jimmy Butler marcou mais individualmente o Jamal Murray e fez um trabalho muito bom. Nesse jogo 3 foi um ponto de ênfase, deu pra notar no Denver Nuggets logo de cara. Vamos estabelecer aqui o Jamal Murray, né? Então a gente viu muitos bloqueios ali pra tirar ele um pouco do Jimmy Butler, pra colocar ele mais próximo à cesta, e deu certo. Ele tava atacando muito bem a zona intermediária, ele é muito bom naquele turnaround, né? Que ele vira e arremessa, e ele faz isso muito bem. Às vezes 2 bloqueios, né? Às vezes o Jokic, o Aaron Gordon, Jokic e o Michael Porter Jr. E deu certo, eles conseguiram. O Jamal Murray começou o jogo muito bem. Se eu não me engano, ele foi pro intervalo com 20 pontos. E o Jokic, sim, dispensa comentários. O que mais falar sobre o Jokic, né? Ele termina com 32, 21 e 10. Em nenhum momento parecia que ele forçou o jogo, né? Ele acertou 12 de 21 arremessos. Foi pra linha de lance livre 8 vezes. E eu me sinto muito com o Jokic. Muitas vezes eu olho o box score e vejo, peraí, ele já tem 26 pontos, já tem 25 pontos. A pontuação vem muito natural. Ele tem aquele arremessozinho dele ali perto da cesta, com a mão direita, com a mão esquerda. Ele tem um toque muito bom. Em nenhum momento parece que ele tá forçando, né? E uma comparação que eu vi, jogadores completamente diferentes, mas 2 pessoas me fizeram no Twitter, e eu concordo. O Kevin Durant tem um pouco disso também. De novo, jogadores completamente diferentes. Mas o Kevin Durant nunca ele parece forçar o jogo. E o Jokic também nunca parece forçar o jogo, né? O jogo flui por ele. E ele eleva os companheiros, né? Ele faz essa dupla com o Murray ser absolutamente... parece imparável. Tem momentos que parece imparável. E eu achei que a equipe entrou com muitas boas respostas pro que o Miami Heat fez no jogo 2, que deu certo. Mas assim, você pode fazer várias coisas e o Heat poderia ter feito coisas diferentes, mas é muito difícil quando você tem
uma dupla combinando para 66 pontos, 31 rebotes, 20 assistências em 43 arremessos, que foi a combinação do Jokic com o Jamal Murray, não tem muito que você pode fazer, né? Lembra muito os dois jogos que o Nuggets perdeu pro Phoenix Suns, né, na semifinal de conferência, né, que o Devin Booker e o Kevin Durant combinaram ali para 70, 80 pontos, e ainda assim não pareceu tão trabalhoso, né, porque muito era o Devin Booker e o Kevin Durant criando, assim, cada cesta difícil. Aqui não, o jogo fluindo, foi, assim, brilhante, e é o que fazia esse time do Denver Nuggets ser o favorito contra o Miami Heat antes da série começar, e é muito difícil encontrar uma resposta para esse jogo dos dois, quando os dois estão saudáveis, estão bem, e nenhum time encontrou ainda. Porque mesmo no jogo 2 que o Miami Heat venceu e o Jamal Murray não foi tão bem, o Jokic teve um jogo fantástico, né? Passou de 40 pontos, né? E você tem os minutos, por exemplo, do Corey Zeller, né? Que foram cortados para 6 minutos e ainda assim foram minutos dolorosos, né? E uma coisa que eu esperava acontecer, que a gente não viu, foi o Erik Spoelstra espelhar os minutos do Ben Adebayo com o Jokic, que é o Jokic está em quadro, o Ben Adebayo está em quadro, o Jokic sai para descansar, o Ben Adebayo sai para descansar, e não aconteceu, né? A gente viu uma sequência grande do Jokic em quadra sem o Ben Adebayo, né? E o Jokic jogou 44 minutos, o Jamal Murray jogou 45, então mais do que eles estão acostumados também, e assim, é a hora, né? É a hora de você ir por tudo ou nada. E me impressionou também o Jokic ter pernas, né? Porque a gente fala muito, a questão física do Jokic e tudo mais. E ele segurou muito bem, o Murray segurou muito bem. O Murray segurou muito bem as pontas defensivamente, né? Ele acabava muito no Jimmy Butler e ele fez o Jimmy Butler trabalhar. E falando do Miami Heat, o Jimmy Butler ele forçou mais o jogo. Ele tentou 24 arremessos, terminou com 28 pontos, é verdade. Mas, assim, se os pontos do Jokic parecem naturais no ritmo do ataque, o do Jimmy Butler não. E ele, mais uma vez, ele não conseguiu impor a vontade dele, que nem ele fez, por exemplo, na série contra o Milwaukee Bucks, né? E eu já tô falando, eu falei isso depois do jogo 1, falei isso depois do jogo 2. E falo depois do jogo 3. Ele não tá com a mesma capacidade. Ele tá desgastado, seja a lesão no tornozelo, seja cansaço mesmo, ele não tem, né? E falaram tanto da altitude em Denver, né? Que me irrita profundamente. Me irrita profundamente porque a altitude de Denver é a altitude de Campos Jordão, 1.600 metros, né? E ninguém fala de altitude de Campos Jordão, né? Ele não parece ter a mesma condição de dominar o jogo como ele estava fazendo nos playoffs, né? E aí o Miami Heat sente a falta. Eu achei que algumas coisas o Heat poderia ter feito diferente. Eu achei que eles demoraram até começar a usar a defesa em zona mais. Eu achei que eles usam mais no segundo tempo, né? Nos outros dois jogos eles usaram mais no segundo tempo, mas eu senti que no primeiro tempo eles insistiram muito marcação homem a homem, natural, e até acho que é muito por conta do Heat se sentir confortável com esse encaixe do Jimmy Butler marcando o Jamal Murray, mas não deu certo, né? E a gente viu o Erik Spoelstra tentando trazer de volta o Caleb Martin, né? Ele saiu do quinteto titular, né? O Kevin Love voltou e ele foi o segundo, talvez o melhor jogador do Miami Heat na final de conferência, né? E ele até teve alguns bons momentos nesse jogo, terminou com 10 pontos, que foi ok, 2 roubos de bola, mas ele precisa ser o Caleb Martin da final de conferência, né? E eu sei que é difícil, porque não é a trajetória da carreira dele. Ele foi um cara de 9 pontos por jogo nos playoffs, né? Nos playoffs, na temporada regular, mas o Heat precisa muito dele nesse nível. E é meio exagero pedir que ele jogue nesse nível. E é meio irreal, né? Foi o que eu falei. Quando eu fiz o raio-x dos elencos, eu coloquei o Aaron Gordon como superior ao Caleb Martin. E teve gente que falou, pô, mas o Caleb Martin tá jogando tão bem e tal, não sei o quê. Mas não é... Assim, os últimos 3, 4 jogos não são as únicas referências que a gente tem do time, né? E assim, o Miami Heat superou muitas expectativas chegando onde chegou, né? E agora a gente começa a olhar, é um time que perdeu 5 dos últimos 7 jogos, né? E
coincide com a queda de rendimento do Jimmy Butler, né? Com ele, como eu falei, parece um pouco mais cansado. Ben Adebayo não jogou tão bem nesse jogo 3. Eu achei que defensivamente ele não foi tão bem quanto nos outros 2 jogos e ofensivamente bem abaixo do jogo 2. Foi o pior jogo dele ofensivamente na série. 22 pontos, parece ok, mas em 21 arremessos, né? Ele foi muito para a linha de lance livre, o que é importante. Tentou 10 lances livres, mas 7 de 21 é um aproveitamento muito baixo, né? E claro que ele tenta fazer um pouco mais, porque o Strus e o Vincent não jogaram bem, mas acho que ele aceitou muito os arremessos de meia distância, acho que ele tem que ser um pouco mais agressivo, como ele foi no jogo 2, né? E o Nuggets encontra uma forma muito boa de defender, de proteger o Jokic na defesa, né? Eu ia falar defender o Jokic na defesa, que até eu falei sobre isso na live, no intervalo, lá no TikTok. Que acho que é natural você falar, pô, eles têm que tentar explorar mais o Jokic e tal, mas o Nuggets, ele bota o Jokic bem próximo à cesta, ele raramente pressiona quando tem um jogo de bloqueio do Miami Heat, e nisso ele consegue pegar muitos rebotes, é um dos melhores reboteiros da NBA, ele terminou o jogo com 21 rebotes, e ele contesta os arremessos perto da cesta, e você vai viver com os arremessos na meia distância, né? Foi o que eu falei depois do jogo 1. O Ben Adebayo, ele é parte do desenho do Denver Nuggets, né? Você não vai conseguir parar tudo e você tira ali, tenta tirar o perímetro e vive com os arremessos de meia distância do Ben Adebayo. Deu muito certo no jogo 2, deu certo no jogo 1, não deu certo hoje, né? Acho que é a matemática que o Denver Nuggets consegue viver, né? Seguindo em frente o Miami Heat, acho que a gente já viu um dos pontos que eu acho que a gente vai ver no próximo jogo, que é o Erik Spoelstra tentando recuperar o Caleb Martin, tentando trazer ele de volta, pelo menos próximo à série do Boston Celtics. E acho que a gente vai ver mais o Duncan Robinson também, né? Porque, assim, o ataque funciona melhor com o Duncan Robinson. Sem que ele tem dificuldade defensiva, mas o Miami Heat, sempre quando o Duncan Robinson tá em quadra, eles vão mais pra marcação em zona, né? E a marcação em zona, tudo bem que você não pode fazer por muito tempo, né? Porque é aquilo tudo que eu já falei, o Jokic vai conseguir ler muito bem e tal, mas tira o Nuggets de ritmo. E eu acho que às vezes você tem que pagar pra ver, né? Coloca o Duncan Robinson no KCP e vê o que vai dar, porque o ataque funciona melhor com ele. Até o plus-minus dele, ele teve menos 4, que é ruim, mas o Kevin Love teve menos 10, o Jimmy Butler menos 11, Ben Adebayo menos 20, Gabe Vincent menos 16 e o Max Strus menos 11, né? Plus-minus é o saldo de pontos enquanto você tá em quadra. E ele espaça bem a quadra, ele até acertou arremessos ali no segundo tempo, né? 3 de 6 da linha de 3, e acho que a equipe precisa dele. Eu acho que a gente vai ver mais o Duncan Robinson, até porque o Max Strus voltou a jogar mal, o Gabe Vincent jogou mal também, e é aquela coisa que eu falo, né? Eles têm 4 caras ali que eles querem que pelo menos 2 joguem bem, né? Que é o Gabe Vincent, o Strus, o Kyle Lowry e o Duncan Robinson. Duncan Robinson ok, mas em pouco tempo. Lowry foi mal, o Vincent foi mal, o Strus foi mal, né? O Strus teve problemas com falta também, né? Então, eu acho que a gente vai ver esses 2 pontos. Caleb Martin, assim, acho que no começo do jogo 4, se no começo ali da partida a gente começar a ver muitas jogadas pro Caleb Martin, ele tentando ali uns 3, 4 arremessos ali antes do primeiro timeout, é o sinal que o Erik Spoelstra tá pensando isso, né? De vamos tentar trazer ele de volta pra série, né? E, assim, é duro porque foi um jogo que o Denver Nuggets arremessou muito mal, né? 5 de 18 de 3, 27%. Não foi um grande jogo de arremesso também do Miami Heat, né? 31,4%. Mas, assim, um jogo que o Nuggets teve 9 turnovers a mais que o Heat, arremessou muito pior e ainda assim o Nuggets venceu com algum conforto, né? Acho que é preocupante pro Miami Heat, né? E se você pensar também que do lado do Denver Nuggets, Michael Porter Jr. muito mal, ele saiu do jogo com 8 minutos pro fim do primeiro quarto, voltou com 5 minutos pro fim do segundo tempo e jogou menos ainda no segundo tempo, terminou com 21 minutos. E foi uma coisa que eu previ no último episódio do podcast Cara dos Esportes, depois do jogo 2, né? Que a gente ia ver menos o Michael Porter Jr. e a gente viu. E claro que a atuação boa do Christian Braun permitiu isso,
ao Michael Maloney, mas também o fato da gente ter visto o Reggie Jackson em quadra e ver mais o Bruce Brown em quadra, acho que diz muito do Michael Maloney, assim, querer morrer abraçado com o Michael Porter Jr., né? E ele, em geral, é muito duro com o Michael Porter Jr., né? Nos últimos anos tem sido, mas, assim, quando o time tá funcionando com o Bruce Brown e com o Christian Brown, a gente vai ver o Michael Porter Jr. no banco mesmo, porque eu até achei que no segundo tempo ele defendeu um pouco melhor, mas no primeiro tempo defendeu mal, e a bola dele não tá caindo, né? 1 de 7, 0 de 2, 2 pontos no jogo. Ele não agrega muita coisa, nenhuma assistência, ele é um bom reboteiro, o tamanho dele, acho que ele é um bom defensor secundário no Jimmy Butler ali pra contestar e tal, mas ele tá muito mal nessa série, né? Quer dizer, jogou muito mal o jogo 1, jogou muito bem o jogo 1, mas o 2 e o 3 foram abomináveis. O KCP também tá muito mal, o KCP jogou muito mal, e assim, no jogo que o Bruce Brown e o Christian Brown compensam, ótimo. Um jogo que eles não compensam, né? Porque o Bruce Brown ele foi muito bem defensivamente, mas ainda teve 5 pontos, né? O Christian Brown não, foi fantástico, 15 pontos, 7 de 8, mas não é algo que você vai ter sempre, né? E você precisa do KCP e do Michael Porter Jr. melhores, né? E a gente viu no jogo 2, né? Como eles fizeram falta, né? Mas, assim, funcionou pro Denver Nuggets, grande vitória, e tem que manter energia, porque a equipe defendeu muito bem nesse jogo, e tem que manter energia, porque a energia caiu no jogo 2, parecia que eles estavam meio felizes com eles mesmos, perderam o primeiro jogo em casa nos playoffs, parece que serviu de alerta. Vai ter menos descanso pro jogo 4, né? O jogo 4 vai ser na sexta-feira, 9 de junho, às 9h30, horário de Brasília. Então, os times não vão ter muito tempo ali também para fazer ajustes e para descansar. Essa foi a minha análise do jogo 3. Vamos falar agora sobre Chris Paul, LeBron James e alguns rumores aí dessa off-season da NBA. Vamos para a segunda parte do programa. Eu tive a sorte, a gente estava com uma gravação marcada para esse dia, né, que a gente vai ao ar só no episódio da segunda-feira para terça, né, e vai junto com a análise do episódio das finais da NBA, né, que vai ser segunda-feira à noite. Eu vou gravar sobre o jogo e vou incluir essa parte falando sobre draft da NBA, mas saiu a notícia sobre o Chris Paul uma hora antes, mais ou menos, da gente gravar. Então, já que eu tava com ele aqui, ele foi gracioso com o tempo dele de aceitar gravar também sobre esse tópico, que é a saída do Chris Paul do Phoenix Suns. E eu tô aqui com o Leonardo Paglioni, metade do podcast Splash Brothers. Há quem diga 60%, porque agora ele tá editando o podcast também, Splash Brothers, né? Então, tá rolando uma certa... Assim, quem que vai ter maior parte do lucro e tal, né? Que é muito dinheiro, a gente tá falando aqui 6 dígitos pelo menos. Leonardo Paglioni, Léo, também estão fazendo podcasts após os jogos das finais da NBA. Se terminou de escutar o meu, quer ouvir mais sobre as finais da NBA, escute o podcast Splash Brothers. Léo, o que você achou dessa dispensa do Chris Paul do Phoenix Suns? Você estava esperando? Te pega de surpresa? Era algo esperado? Como é que você viu a notícia? Qual foi a sua primeira reação? Bom, Gabriel, ouvintes, prazer estar novamente aqui com vocês, né? E essa notícia do Chris Paul pega um pouco de surpresa, porque a gente sabe que tem a questão salarial, né, que é importante. O contrato do Chris Paul não é totalmente garantido. Ele se torna totalmente garantido depois de uma certa data, né? Então você acaba podendo economizar e, obviamente, como o Chance até tweetou também já, o Suns busca algumas alternativas para de repente envolvê-lo, que o Paul tem uma troca. Mas a questão é que, mesmo sem o salário do Chris Paul, você tem nos Suns um time que já tem outros contratos grandes, é um time que não tem muito como se movimentar. E se eu fosse imaginar que eles iriam trocar o Chris Paul, ou de alguma forma envolver e trazer outros jogadores, mesmo que sejam, obviamente, caras que não vão contribuir tanto, mas o Suns tá bem engessado. E pega de surpresa porque, apesar de a gente ter visto o Chris Paul claramente em declínio, não tá na sua melhor fase, não conseguiu ter uma boa temporada, não foi tão saudável, ainda é um cara que em um playoff pode te contribuir, pode ser um jogador para você
ter bons momentos dele, aproveitar, até porque você não depende tanto do Chris Paul tendo Kevin Durant e Devin Booker. Me pegou de surpresa, eu confesso que eu não esperava nesse momento. Se fosse tweetado que ele foi trocado, eu acho que seria mais... já é algo que você pode esperar. Mas o Chris Paul sendo dispensado ainda... eu achei que não aconteceria nesse ano. Eu tô com você, eu não achei que ele seria dispensado. Eu achei que ele teria mercado, né? Nem que fosse aquela troca ali por 2 contratos ruins de 15 milhões por ano, né? Algo do tipo, de repente, expirantes, né? O Suns transforma um contrato de 30 milhões em 2 contratos menores, um de 10, outro de 20, algo do tipo. Até porque você falou, né? O contrato não garantido. Ele renovou com o Suns por 4 anos, 120 milhões de dólares, 30 milhões por ano. Esse ano era metade garantido, se eu não me engano, e o próximo ano é uma opção do time, né? Então o Suns poderia abrir mão dele sem pagar nada, né? Na próxima off-season. Então eu achei que esse seria o caminho, né? Então fico surpreso. É um time do Suns que claramente está querendo abrir espaço para ter um time um pouco mais profundo, né? Porque essa falta de profundidade realmente prejudicou a equipe. Na NBA hoje você meio que consegue, com bem menos de 30 milhões de dólares, você ter um armador competente, né, pelo menos, né? Você consegue ali combinar com um titular, um reserva ali, ainda mais quando você tem Devin Booker e Kevin Durant que vão ter a bola por tanto tempo. Faz sentido essa decisão da equipe, apesar de eu achar que realmente, eu achei que ele teria um pouco mais de mercado para você conseguir algo por ele. E o Suns sabia do risco, né? Quando eles fecharam esse contrato de 4 anos com o Chris Paul, e não era nem um risco tão grande, né? Porque você basicamente se dá um contrato com 2 anos garantidos, sabendo que você pode sair, né? Depois do segundo ano, né? E assim, o Chris Paul ele já tá muito além do que você espera de um armador da altura dele, né? O Chris Paul tem 1,80 m, né? Tem a minha altura. E esse tipo de jogador não costuma envelhecer bem, né, Léo? E ele já tá bem acima. Assim, ele jogou em alto nível por muito mais tempo do que eu esperava, tipo, 2012, 2013, por aí. Sim. Ele teve uma carreira que, quando a gente achou que talvez começasse seu declínio, foi naquela troca lá que o Rockets meio que despachou pro Thunder. E de repente ele comandou o time que foi a surpresa da temporada. Aí logo depois foi trocado pro Suns e teve a temporada que o time foi pra final. Então é um jogador que conseguiu ainda se manter por muito tempo em alto nível, até surpreendentemente sendo saudável na época da primeira temporada do Suns, que foi sempre a grande questão do Chris Paul, né? Putz, ele sempre foi um grande jogador, mas sofreu com lesões. Como vai ser o Chris Paul com esse histórico ainda mais velho? E foi algo que acabou não pesando tanto, conseguiu ainda ter uma carreira longa, e ainda acho que pode contribuir bastante em diversos times, mas é aquela questão de, como você falou, da flexibilidade do Suns. Inclusive, eu tava dando uma olhada agora, Gabriel, o Shams, ele meio que, vamos dizer assim, desmentiu o Chris Haynes, né? O Suns ainda está estudando o que vai fazer com ele, se vai dispensar, se vai conseguir envolver uma troca, de repente dispensar e reassinar com o próprio Chris Paul com um contrato mais baixo. Então o Suns ainda procura o que fazer. Obviamente deve acontecer alguma coisa, né? Temos uma rinha de insiders, Chris Haynes de um lado, Shams Charania do outro. Isso é muito comum na NFL, né? Porque volta e meia você vê, o jogador vai ser dispensado. Aí um monte de time, esse cara aí acho que a gente pode contratar. Aí o time que ainda não oficializou a dispensa, né, fala assim, peraí, você tem um monte de time querendo contratar ele, de repente a gente consegue algo, né? Então pode ser parte do raciocínio. De qualquer forma, o Chris Paul não tá nos planos do Suns, né? Que é algo notável. Eu achei que... Eu listei alguns times aqui que fazem sentido pro Chris Paul, mas eu queria falar primeiro do lado do Suns. Eu achei que a prioridade seria trocar o Ayton. Eu achei que eles iriam trocar o Ayton e iriam tentar manter o Chris Paul, né? E isso não significa que você vai manter o DeAndre Ayton, né? Mas pra mim faz muito sentido pro Phoenix Suns se desfazer dos dois mesmo, e acho que eu teria como prioridade me desfazer do DeAndre Ayton, sinceramente, porque eu acho que o dinheiro dele seria muito melhor aproveitado em outras posições, né? E
Não sei, você acha que o Phoenix Suns é o primeiro passo de 2 ou eles vão dar mais um ano pro DeAndre Ayton agora sem o Monty Williams, né? O head coach saiu da equipe. O que você acredita que vai acontecer? Bom, inclusive hoje também falou agora há pouco que a situação do Suns é querer explorar trocas pro Chris Paul e pro Ayton. Eu acho que faz total sentido. Como você até falou, talvez até priorizando uma troca pelo Ayton, que é um cara que tem um salário muito alto e acaba não contribuindo tanto. E como a gente falou e a gente viu nos playoffs, o Suns necessita de alguns movimentos, né? Porque é um elenco muito enxuto, depende muito do Devin Booker e Kevin Durant, e o Kevin Durant já tem histórico, né, de lesões recentes, não conseguir jogar uma temporada longa por completo. Então você não vai querer ainda ter que dar mais carga ainda pro Kevin Durant. Então acho que faz sentido você buscar outras trocas, buscar outro tipo de pivô, buscar jogadores mais baratos para conseguir formar um elenco ali com 7, 8 caras que você possa ter na rotação, pelo menos, né? Mas faz total sentido. E até mesmo se for priorizar eu também iria querer manter o Chris Paul. Acho que é um cara que faz mais sentido, como eu falei lá atrás, pode ainda contribuir, principalmente se você conseguir tirar toda essa carga do Chris Paul de ser o armador da equipe, né? Ter outros caras ali e, com a chegada do Kevin Durant, né, que vai para sua primeira temporada realmente desde o início com o elenco. Então acho que o Suns com certeza vai se movimentar, tem muitas coisas para buscar no mercado, vai querer fazer algumas trocas. Nós não sabemos necessariamente se eles vão conseguir realmente dar uma mudada boa no elenco, mas eles necessitam dessa busca no mercado, né? A sensação que dá é que o Suns informou ao Chris Paul que o plano é tentar mover ele, e o Chris Haynes ele ficou sabendo e presumiu que o plano era dispensar o Chris Paul, né? E aí a gente já viu que, assim, o Shams e o Woj são muito conectados com agentes e com diretorias e tal, então parece ser um passo atrás do Suns em termos de vamos tentar conseguir alguma coisa, pelo menos, pelo Chris Paul. E se o Chris Paul de fato sair, sempre quando acontece alguma coisa do tipo, né, NBA ou NFL, eu gosto de abrir a classificação da temporada e aí eu vou listando times. E eu fiquei surpreso com a quantidade de times que eu vi que fariam sentido pro Chris Paul, né? A questão é, ele vai aceitar um papel reduzido? Ele vai aceitar, de repente, vir do banco, jogar 20, 25 minutos? Porque o Chris Paul ele é um cara que gosta de controlar tudo, gosta de ser o cara, mas ele claramente não tem mais condições físicas de ser esse cara. Presumindo que ele vai aceitar um papel reduzido, não necessariamente começar do banco, mas de repente começar jogando, mas jogar 25 minutos, né? Algo do tipo, né? E a gente olha os números dele, ele jogou 32 minutos por partida, né, na última temporada, e os principais números dele caíram significativamente, né? Ele caiu pontos por jogo, assistências caiu bastante, de 10.8 no ano passado para 8.9 nessa temporada. Alguns números que são bem significativos, caiu o número de lance livres tentados, que sempre é um grande indicativo de que o jogador tá perdendo explosão, né? Que ele não tá chegando tanto na linha de lance livre. Ele no auge dele é 3.8, 3.5, 4 lances livres por jogo. Ele teve 2.7 nessa última temporada, né? Que eu acho que é bem alarmante. E o arremesso dele de 2 pontos também caiu bastante, né? Caiu de 56% basicamente na última temporada para 48%, né? Que é outro indicativo de que ele não tá conseguindo finalizar bem na cesta, né? Então são todos sinais que comprovam que a gente tá vendo em quadra, né? Que ele tá em declínio. Mas quanto à lista de times, eu acho que o primeiro e o que todo mundo vai ligar os pontos e é surpreendente eles não terem jogado juntos ainda, né? É o Chris Paul no Lakers, né? Jogando com o LeBron. E a minha sensação, e eu quero saber a sua opinião, Léo, é que pela primeira vez na carreira dos dois, eu acho que faria sentido ter os dois juntos. Porque o Chris Paul não é o ideal, mas ele sabe jogar fora da bola. O LeBron também. O Chris Paul, ele pode comandar essa segunda unidade do Lakers. O Lakers precisa de mais um criador ainda. Eles têm basicamente o LeBron, o Austin Reeves,
o Dennis Schroeder, que é free agent, né, se eu não me engano, então a gente não sabe se ele volta. Precisa de mais um ball handler, esse time. Eu até tava conversando com um amigo meu hoje, falando assim, que acho que o LeBron e o Chris Paul são dois dos jogadores mais inteligentes da história da NBA, e eles sabiam que no auge, por mais amigos que eles sejam, nunca fez sentido. Tipo, o Chris Paul do auge no Clippers e tal, nunca fez sentido os dois jogarem juntos. Agora que os dois estão numa versão reduzida, eu acho que faria muito sentido ele no Lakers. Com certeza, né? Como você falou bem, eu acho que não só o Lakers precisa, como o próprio LeBron, que é um outro jogador que consiga também comandar, né, o ataque, também tirar essa responsabilidade. A gente viu como o LeBron não tá conseguindo ser sempre aquele jogador que começa jogadas, que vai fazer tudo. Então você ter um outro, como o Chris Paul, como você disse, ser esse outro criador, ser esse jogador que joga, pode vir com as reservas. Acho que encaixaria totalmente nesse Lakers, que nesse final de temporada teve uma defesa muito forte também. Então o Chris Paul já não vai ser o melhor defensor de como ele foi na carreira, né? Então você ainda nem precisa ter um desgaste tão forte dele nesse lado da quadra. E acho que encaixaria muito bem, como você falou também, a questão dos dois jogarem juntos. Acho que a gente sempre teve essa curiosidade, são dois grandes amigos, e seria, acho que, bem interessante ver eles jogando juntos nesse momento. Obviamente não no melhor da carreira dos dois, só que ainda podendo dar muito certo. E imagino que esse é um ponto que o Chris Paul quer, né? Até mesmo se fosse dispensado, que parece que não vai ser o caso aqui, né? Mas jogar no time que ele possa disputar playoffs, ter chance de título, é obviamente o que eu penso que o Chris Paul vai querer agora, até mais do que necessariamente ser o armador da franquia por 38 minutos. Ele quer ser um jogador que vai ser importante no time e tenha essa coisa de conseguir disputar os playoffs tendo alguma chance, né? Alguns outros times que eu citei aqui, que eu coloquei na lista, acho que tem dois retornos que eu acho que fariam sentido. O Clippers, e a equipe que muito tempo precisa de um armador de verdade, né? E ele tem história com o Clippers, é um dos maiores jogadores da história da franquia. E o próprio Pelicans também, né? Ele, como um cara ali também, né, nesse papel mais secundário, eu acho que é o time que draftou ele, né? Na época, New Orleans Hornets, né? Ele é um time que ele tem histórias que são dois times que seria um último capítulo legal, assim, em termos de narrativa, né? Você voltar para um dos times que nos dois times, ele é um dos maiores jogadores da história, tanto do Clippers quanto do Pelicans. Eu também acho que faria sentido. Exato, dois, acho que principalmente o Clippers também, né? Como você falou, que busca esse armador. Tem a questão do Westbrook, né? A gente não sabe se ele vai acabar ficando no time, se vai escolher em outro lugar. E parece que deu certo lá, até mesmo em questão de vestiário, mas o Chris Paul faria muito sentido nesse Clippers, que sempre buscou esse armador, que tem um elenco vasto também. Acho que é importante isso para você não precisar 100% do tempo, na temporada regular, desgastar um cara como o Chris Paul. Então acho que seria talvez aí até o melhor encaixe para esse Chris Paul, que ainda voltaria para o time, que ele passou grande parte da sua carreira, passou o seu auge lá, né? Então ainda teria essa história bonita. Como você citou também, o Pelicans, acho que necessita de caras como o Chris Paul no time e faria total sentido você ter ele ao lado do Zion, né? Acho que seria uma parceria bem, bem interessante. E voltando a New Orleans, seria, acho que, uma história que eu não sei se vai ser o local preferido aí, se o Chris Paul tiver alguma chance de poder opinar nisso, mas seria uma história bem, bem bacana também. E um fato interessante também do Lakers é que há 12 anos atrás, se não me engano foi 2011, a liga basicamente vetou a troca dele, né, pro Lakers, né, que a história assim, não foi bem o Dave Stern barrou, né, era um momento do Hornets que eles estavam em transição, se não me engano, para ser vendido ou algo do tipo, e era a liga meio que estava administrando, né, e eles não deram aval pra troca acontecer, né? E se a troca tivesse acontecido, teria sido um baita assalto, né? Pra cima do Hornets. Eu não tenho os detalhes aqui, mas seria baita assalto, mas enfim. Também seria interessante. Outros dois times aqui que eu coloquei,
Primeiro, Dallas Mavericks. Sim, num mundo que o Kyrie Irving vai embora, acho que eu consigo ver esse cenário acontecer. E acho que é uma equipe que precisa de reforços, né? Acho que é basicamente toda a posição. Eu pensei no Cleveland Cavaliers também. Qualquer ajuda é bem-vinda, né? Eu pensei no Cleveland Cavaliers também, assim, como... Aí seria um papel reduzido mesmo, né? A equipe já tem Darius Garland, já tem Donovan Mitchell. Talvez pode ser um destino, né? Dependendo do mercado que ele vai ter. E o Miami Heat, né? O Miami Heat é um time que também precisa de um armador. E o Gabe Vincent é free agent, né? E eu acho que o Miami Heat ganhou muitos pontos, né? Recuperou muitos pontos. A Heat Culture, né? Que tanto falavam. Acho que o Heat tá com a cotação deles lá em alta, né? E eu consigo ver um cenário que o Chris Paul queira passar o fim da carreira dele lá em Miami, né? São todos os times aqui que eu pensei aqui, eu já falei. Tem algum que é o seu preferido, algum que você queira adicionar aqui? Bom, além desses, eu pensei em 2 da Conferência Leste. O primeiro, o Celtics, que tem muitos jogadores na posição, e aí você até poderia buscar trocas por alguns deles, talvez o Brogdon. Tem alguma conversa sobre Brogdon ser trocado, né? Então, acho que faria sentido nesse cenário. E porque eu acho que até pra melhora principalmente de Jaylen Brown. Ele jogando com um armador como o Chris Paul, que vai colocar ele em situações melhores, tiraria uma carga absurda do Jaylen Brown, e eu acho que faria muito sentido. E outro que eu pensei aqui também, o Sixers. Porque o Sixers tem essa questão do próprio James Harden sair, né? Ele poderia vir jogar junto com o Harden até, inclusive já jogaram juntos no Rockets, né? Não sei como é a relação dos dois. Amigaços. Mas não tendo o Harden, óbvio que o time sem o Harden perde um valor ofensivo grande. Como falamos, o Chris Paul não vai ser o jogador que vai carregar o seu time agora numa temporada toda, mas ficaria ainda com essa posição de armador ainda mais carente, e faria sentido para esse time colocar o Chris Paul do Embiid. O 76ers seria interessante mesmo, e a gente já viu o Chris Paul trabalhar muito bem com pivôs, né? E eu acho que nesse estágio da carreira é difícil. O que ele fez de pivô ganhar contrato aí, né? Sim, não que o Embiid precise, né? Mas eu lembro que tinha alguns anos que tinham coisas simples, tipo um entry pass, né? Um passe ali pro Embiid no garrafão, que o Sixers não conseguia acertar, né? E o Chris Paul é o tipo de coisa que ele não vai errar, né? Seria interessante, sim, o Philadelphia 76ers. O meu favorito aqui é o Lakers. Eu acho que seria o encaixe mais legal, seria a história mais legal, e em termos de conteúdo também, eu acho que poderia fazer várias referências à foto lá do Banana Boat, né? Deles lá, e seria o meu destino favorito caso ele esteja disponível mesmo no mercado. Qual que é o seu? Bom, eu colocaria o Clippers, como eu falei, acho que faria total sentido, e voltaria para um time que ele já é ídolo, né? Aposenta a camisa, já aproveita. E ele caberia no meu boost também, viu, Gabriel? Mas aí eu gosto do Chris Paul, eu não desejo isso pra ele. Olha, eu não me importaria se o Pistons oferecesse, sei lá, $15 milhões pro Chris Paul para ele ser o mentor do Cade Cunningham. Não ficaria chateado. A questão do Clippers é que é muita incerteza ao redor do Kawhi e do Paul George, né? E você se amarrar aí a esse time com todas as incertezas é bizarro, né? Mas acho que o LeBron aos 39 anos é uma aposta bem melhor do que o Kawhi e o Paul George, bem mais jovens que o LeBron. Mas antes da gente encerrar esse episódio aqui, Léo, a gente ainda vai gravar mais sobre draft da NBA e planos dos times. A gente acabou falando muito dos Lakers, né? Acabou citando o Kyrie ali de lado, né? A notícia grande dessa semana, né? A grande bomba é o suposto contato do Kyrie com o LeBron para levar ele para Dallas, né? E parece que Dallas, antes da janela de troca, chegou a explorar essa possibilidade. Lembrando que o LeBron nunca foi trocado na carreira. Teria que ser uma troca, né? Ele tem mais um ano de contrato com o Lakers. Uma escala de 0 a 10 sendo Kyrie Irving falando que a Terra é plana. Qual o tamanho desse devaneio do Kyrie? Acho que é no mínimo 8 aí, né? Porque achar que ele vai conseguir recrutar o LeBron James é bem absurdo, né? E por tudo que envolve a questão de
qual seria o valor que eles pagariam pro LeBron James? Como que o Lakers ia abrir mão do LeBron assim? E o Dallas acabou de fazer a troca pelo próprio Kyrie, então também não tem ativos, né? E eu acho que isso aí é muito mais aquela questão de próprio do LeBron James também botar alguma pressão lá no Lakers, que ele provavelmente quer que o Kyrie Irving jogue com ele lá, né? A gente citou aqui de ter um outro armador, de ter um cara que possa comandar o ataque muito mais do que esses caras que estão no Lakers hoje, porque o LeBron a gente viu que ele necessita ser um cara que não tenha tanta carga ofensiva assim sempre, e nem vem conseguindo jogar a temporada regular completa. Então eu acho que é muito também a questão do LeBron James tá dando aquela pressãozinha de deixar aquela pulga atrás da orelha do Lakers de falar, putz, de repente aí quem sabe eu não peço uma troca e tudo mais, e aí você, o LeBron como sempre também acho que buscando por meio da imprensa e tudo mais, botar uma pressão nos seus times, porque ele quer ganhar, ele quer montar o melhor elenco possível, e a gente viu que o Lakers estava meio receoso em, de repente, trocar suas escolhas, dar aquele famoso all-in, porque tem medo do futuro na franquia, né? Você acha que tem alguma relação o fato do Shams Charania ter como agente o mesmo agente do LeBron? Pequeno detalhe que passa despercebido às vezes. Com certeza, né? Uma coisa que acho que só facilita na comunicação ali. Uma coisa que eu descobri recentemente... eu tô com... A garganta tá começando a cair finais da NBA, gente. Eu sempre cito esse fato do Shams Charania ser agenciado pela Clutch, né? Que é a empresa do Rich Paul, que é o agente do LeBron. Mas eu descobri recentemente que o Woj é da CAA, né? Que é uma agência muito grande. Tem vários braços, esportes, representa vários atores também. A CAA, por exemplo, um jogador que me vem à mente que é da CAA é o Embiid. E eu acho que o Chris Paul também é da CAA. E eu acho que o Rich Paul era da CAA, saiu pra abrir a Clutch, né? Então, pra ser justo com o Shams, né? Não é incomum um repórter desse patamar ter um agente, né? Mas é aquilo, né? O cara é agenciado pelo mesmo agente do LeBron, né? E você sai qualquer coisa relacionada a LeBron, você tem que ligar esses pontos, né? E eu acho que a conversa pode ter até acontecido, né? Tipo, o Kyrie mandou uma mensagem pro LeBron. LeBron, quer jogar no Dallas Mavericks? Não, beleza. Aí, noticia, Kyrie conversou sobre o LeBron jogar no Dallas Mavericks. É verdade. Aconteceu a conversa, mas não andou além disso, né? E fora que em quadra não faria sentido nenhum, né? O LeBron, Kyrie e Luka, acho que seria um encaixe horroroso, e o Luka, ele simplesmente não joga sem a bola, né? Não defende, no ataque não joga sem a bola. Você não ia ter defesa nesse estágio da carreira do Kyrie e do LeBron também. E não faria sentido nenhum. Mas muita gente pergunta. Sempre quando eu faço live o pessoal pergunta e tal. Eu fiz um vídeo sobre isso essa semana. E eu queria só falar que é maluco. Outra coisa que me perguntam muito é: pô, o Giannis vai pro Warriors? Não vai, gente. Podem ficar tranquilos. O Giannis Antetokounmpo não vai ser trocado pro Golden State Warriors. Eu não sei nem de onde surgiu isso. Eu sei que sempre me perguntam. Mas é isso. Léo, muito obrigado pela sua participação. Primeira de 2 participações. Vai ser acho que vai ser o primeiro back-to-back aqui no podcast. Se bem que não vai ser back-to-back, vai ter um outro episódio antes do que a gente vai gravar daqui a pouco. Mas muito obrigado. Escutem o podcast Splash Brothers. @podcast SplashBR. Excelente podcast. Faz parte lá do Jumper, que é o melhor site na cobertura da NBA aqui no Brasil. Léo, obrigadão e até a próxima. Valeu, Gabriel, todos os ouvintes aí. Prazer estar participando, e o pessoal aí que está ouvindo esse podcast, como você disse, acompanhe lá o Splash Brothers também, porque estamos analisando e disputando com o Carlos Esportes ali para ver quem solta o podcast primeiro. Embora ali, depois que eu tenha provocado no Twitter, o Gabriel claramente levou pro pessoal e tá vencendo sempre agora. O Léo basicamente falou assim: não, eu não me importo com o cara dos esportes, ele tá velho. Falou tal qual o Dylan Brooks. E um certo dia ele simplesmente provocou, disse que meu podcast não tava no ar e o dele já estavam, né? Sendo que eu não tinha tweetado ainda. Porque assim, o Léo, ele termina de gravar, ele edita e vai dormir. Eu termino de gravar, eu edito, eu gravo sozinho, edito sozinho,
Vou fazer um promo do podcast pra postar nas redes sociais. Vou deixar pronto o vídeo pra postar no dia seguinte. Faço a parte do YouTube, faço a thumbnail. Não é... Aqui é muita coisa, né? Mas ainda assim, os últimos 2 jogos... O último jogo, né, na verdade. Eu postei antes do Splash Brothers. E mesmo que ele se vangloriou, foi minutos antes. Minutos antes que ele postou. Mas ainda assim, recomendo o podcast Splash Brothers. 2 caras que sabem muito, o Léo e o Guilherme Taniguchi. O podcast Cara dos Esportes, ele volta, episódio NFL no domingo e o episódio de NBA depois do jogo 4 das finais, na sexta-feira. Léo, a gente tá gravando aqui antes do jogo 3. Dá o seu palpite pro jogo 3, por favor. Eu acho que Denver Nuggets abre 2-1. Eu também acho, acabei de apostar no Nuggets, então... Bom que você tá ouvindo, você já sabe se a gente acertou ou não o nosso palpite. Então, sexta-feira a gente conversa novamente. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau! A minha, cara, ficou um tempão jogada aí. Não, mas tá boa. De repente comecei a fazer live e peguei. O meu medo é comprar uma câmera melhor, porque eu não sei se é o melhor pra mim e as pessoas me verem com mais detalhe, né? Esse pequeno detalhe. Esse é o perigo. Esse é o medo, né?